A série monstro Ed Gein lançou recentemente na Netflix e foi uma série que deu um sucesso de certo modo, deu um alvoroço aí na galera, mas muita gente não gostou. E de certo modo eu entendo as pessoas não terem gostado dessa série porque eu também não gostei de algumas coisas, na verdade, da maioria das coisas. Essa temporada é cheia de problemas, gente. Já era de se esperar que ela realmente fosse uma série que não fosse tão boa assim. O Charlie Hunnam, que tá interpretando o Ed Gein nessa série, tá incrível, cara. Isso eu não tenho nem o que reclamar dele. Mas se tem uma coisa que eu realmente gostei nessa série foram as referências cinematográficas, e eu tô falando dos filmes que foram baseados no caso real do Ed Gein. Pra quem não sabe, vários filmes de terror foram inspirados no caso do Ed Gein, que seria Psicose, Silêncio dos Inocentes e o principal, que é o que eu mais gosto, O Massacre da Serra Elétrica. What happened was true. The Texas Chainsaw Massacre. E eu já digo pra vocês que as referências que eles colocaram com esses filmes foram fantásticas. Eu gostei. Tem gente que não gostou de absolutamente nada nessa temporada, eu acho até de certo modo um exagero falar isso. Hoje em dia parece que virou moda você querer falar mal de literalmente tudo que sai, então vamos começar com outro pé aqui. You're the one who can't look away. E como eu disse, o que eu mais gostei nessa série foi a referência ao filme O Massacre da Serra Elétrica, que por sinal ele envelheceu muito bem, mas muito bem. Cara, toda essa atmosfera no Texas com os membros da família do Leatherface é algo muito macabro, e isso também tem relação com o próprio Ed Gein. E eu digo pra vocês, esse filme continua sendo bizarro e mais macabro do que nunca. Mas a pergunta é, por que ele continua sendo dessa forma? E por que é tão importante que a Netflix tome todo o cuidado na hora de citar uma referência cinematográfica de peso como essa? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu peço pra você deixar a sua sessão de like aqui embaixo e se inscreve no canal pra fazer parte do clube de cinéfilos mais chato da internet. Do you like scary movies? Simplesmente Rick, se você gosta de entretenimento e tudo que é melhor do cinema, seja muito bem-vindo. A premissa desse filme é como qualquer outro slasher. É um grupo de jovens adolescentes que estão indo viajar para algum lugar, eles param no meio do caminho pedindo informação e alguém diz para eles que tem um atalho. Eles vão nesse atalho e eles encontram um lugar onde eles não queriam e vão passar por diversas situações desconfortáveis e caóticas em um local totalmente deserto. E eles são pegos um por um. Mas por que esse filme envelheceu tão bem assim? O lance desse filme é que ele é algo mais realista, ele é mais pé no chão. Não só realista, mas eu gosto de falar que ele é um filme cru, tanto na história principal quanto na edição do filme. É um clima pesado, sujo, você sente aquele desconforto enquanto você assiste o filme. O próprio Leatherface, por exemplo, ele usa aquela máscara de pele toda costurada à mão, é algo mais rústico, você olha as ferramentas que ele usa para poder pegar suas vítimas, são coisas também relacionadas ao abatedouro, que era uma atividade muito comum na época, inclusive. Você tem ossos espalhados pela casa, é tudo muito sujo, né? E essa com certeza é uma das maiores qualidades desse filme. Eu gosto de falar que o Leatherface e a família dele representam toda uma banalidade moral. É como se ele representasse um horror dentro da rotina. Eles vivem numa escassez gigante que é representada pela decadência da América rural. É uma fazenda que eles moram que é extremamente isolada de tudo, e pode não parecer que o filme quer passar essa mensagem pra gente, da questão da América rural, toda essa decadência, porque a gente fica mais preocupado com a sobrevivência dos adolescentes nessa cidade e não fica pensando muito no que está acontecendo ao redor disso, ao redor deles. Mas os Estados Unidos estava vivendo uma decadência muito grande, principalmente nos anos 70. Teve um declínio econômico muito grande, principalmente no setor de agrícola, e uma das principais causas dessa decadência foi o avanço da industrialização. A família do Leatherface é um retrato distorcido da classe trabalhadora que perdeu o seu sustento. E agora eles vivem numa espécie de abate humano, assim como eles faziam com o abate de animais. E uma contestação muito grande desse fato é sobre os próprios adolescentes do filme. Eles que são jovens, diferentes das pessoas do Texas, eles estão viajando para um lugar diferente.
é uma juventude urbana e moderna que avançou socialmente e até financeiramente, enquanto a família do Leatherface seria o atraso. É a população que não deu certo, que foi deixada para trás. E quando você coloca duas classes totalmente distintas uma da outra e no mesmo ambiente, você consegue criar uma conexão de puro e simples caos. E o que mostrou na série do Ed Gein foi justamente isso. Qual que é a relação do Ed Gein da série com o massacre da Serra Elétrica? O Ed Gein tá vivendo na Segunda Guerra Mundial e o cara vive totalmente isolado. As condições dele são totalmente diferentes das demais pessoas, tanto financeiramente quanto psicologicamente, porque o Ed Gein é um cara maluco. E o melhor episódio dessa série é o episódio 5, chamado Verde. E é óbvio que ele é o melhor episódio porque ele tá contando a história de como surgiu o filme O Massacre da Serra Elétrica, e eu simplesmente amei esse episódio. Esse episódio, que é intitulado Verde, vai contar a história do Tobe Hooper e ele mostra como ele criou o filme. E eu achei isso incrível. A Netflix teve todo um cuidado para reproduzir algumas cenas que aconteceram nas gravações do filme original de 73. E é muito legal porque eles mostram o Tobe Hooper tendo a ideia de criar o roteiro. E como ele cria esse roteiro é que é genial. Porque a sociedade em que ele está vivendo ali naquela época estava passando por um turbilhão de coisas e ele pegou essa fase, que foi uma fase difícil, ele pegou todos esses elementos sociais e econômicos e ele juntou tudo em um belíssimo filme para representar todo o caos que acontecia em volta dele. Esse realismo que ele queria trazer era para realmente chocar você. Era para cutucar as pessoas na época, dizendo, olha, estamos vivendo isso. Não literalmente dessa forma, mas estamos vivendo algo bem próximo disso. E é muito legal ver algumas cenas sendo reproduzidas na série da Netflix. Realmente foi um trabalho impecável, falando da produção ali, do design, da fotografia, maquiagem. Eu juro pra vocês, eu vi uma cena nesse episódio e eu achei que era a cena do filme, porque tava extremamente parecido. Eu tive que pausar o episódio, olhar bem de perto pra falar, nossa, realmente não é do filme. Isso tá sendo reproduzido. Eles estão reproduzindo, eles estão reconstruindo os cenários com outros atores, outros figurinos ali, outra parada. Foi incrível. Eu tenho um carinho muito grande por esse filme, gente, porque ele foi o primeiro slasher, né? Praticamente o primeiro slasher, o primeiro filme a arriscar coisas diferentes, sair um pouco da curva. E por que não dizer também que esse filme é o melhor slasher de todos? Por que não dizer? Afinal, foi ele quem deu a porta de entrada para outras franquias de terror que tivemos ao longo dos anos? Por que não? Se a Netflix mostra o Ed Gein de verdade, o Massacre da Serra Elétrica mostra o terror em formato de arte. E é por isso que esse filme é tão bom, mesmo depois de anos. Se você se interessa pelo caso do Ed Gein, vale a pena você dar uma conferida, não só nessa série, mas em outros documentários que são um pouco mais realistas, porque infelizmente essa série não é tão fiel ao caso real, mas tem ótimas referências, ótimas homenagens às obras cinematográficas que a gente conhece e a gente gosta bastante, como O Massacre da Serra Elétrica. Se você for assistir, presta atenção no episódio 5 e tenta captar, sentir um pouco mais sobre como foram as gravações com o Tobe Hooper ali, dirigindo o pessoal, trabalhando com eles. Eu gostei bastante porque é o mais próximo que a gente consegue ficar em relação aos bastidores desse filme. Outro filme que eu acho que se destaca bastante no meio do slasher é Halloween. E se você não sabe, tá rolando uma franquia Halloween aqui no canal. Eu tô falando sobre todos os filmes aqui porque o Michael Myers merece um espaço aqui nesse canal.